o retorno vem a cavalo, vem rápido. Muito. Mas parece que para alguns demora tanto para isso acontecer, né? Você acredita que nessa vida terrena a gente pague tudo, ou pelo menos uma boa parte daquilo que a gente fez? Com certeza, ação e reação. Nós com certeza pagamos hoje em vida, esperamos o juízo, acreditamos nisso, e nós, há uma divisão, céu e inferno, né? Então, por alguns pagarem, demorar ou outros não, isso vai do arrependimento, eu acredito, que vai do arrependimento de cada um. Você vê o caso do Bruno, ele se coloca hoje de uma posição caído. Mas será que ele está caído mesmo? Ou será que essa é uma posição até para que o júri olhe para ele com piedade? Não, ele não tem chance de nada se arrependeu. Não, ele não tem chance de ele nada. Ele fez o mais. julgamento todo com a Bíblia, assim. Então, acho que ele não leu a Bíblia antes, porque na hora que ele explicou que ele esganou, ou na hora que enganaram a pessoa, a menina, a Elisa, a língua dela veio parar aqui, ele não disse isso? A língua dela parou Mas aqui. a cegueira, né? E os olhos saltaram. Gente, como você fala um negócio desse? Isso é chocante. A cegueira traz para o homem o quê? Ela traz o ódio cega. Eu já vi depoimentos na igreja de que pessoas estavam com armas. Isso é muito sério. E na hora dela atirar, vem a consciência. Atira não. Nesse instante. Quer um caso bom desse? Como? O pai do Ives Otto, o senhor Otto. Ele não foi para a delegacia, ele foi lá para a penitenciária para ficar frente a frente com o assassino do filho dele. Isso, é verdade. Naquela hora ele disse que ele foi com o intuito de falar, pois agora eu vou matar sua filha para você sentir o que eu senti. E quando ele olhou nos olhos do assassino do filho dele, ele logo pensou, eu não posso fazer isso. E falou para ele, não vou fazer isso porque sua filha não merece isso. Aí eu vou falar... E aí vem o perdão, porque para mim não existe um outro perdão que não seja esse. Sim. Aí eu vou dizer uma coisa, depois o Sheik vai falar. Claro, vai falar, todo mundo vai falar. E o pai Guimarães também, viu? Também vai falar. Mas aí que a gente está falando de justiça, é muito interessante a gente ver o que é justiça. Porque durante muito tempo a humanidade pensou que a justiça seria retribuir o mesmo mal. Por olho, dente por dente. Isso, muito tempo pensou. Até os bárbaros, a justiça entre os bárbaros era o quê? Você me saqueou, eu vou lá te saquear também. Só que com o advento da religião, da formação, da lei, né, de uma lei inspirada por Deus, a justiça deixou de ser isso para ser isso, o perdão, o arrependimento, a possibilidade de uma pessoa de mudar. Da pessoa mudar. Então, para isso que nós temos religião. Para isso que nós temos, para isso que a religião existe. A religião existe justamente para que a gente tire esse espírito de vingança também, porque se a gente não romper esse círculo vicioso do ódio, isso não vai acabar mais, porque eu mato você, você vem me matar, eu mato você, então deve ter nesse círculo tem que chegar uma coisa assim, não. Mas não podemos deixar, padre, e nem as pessoas podem entender que o perdão leva ao esquecimento do fato. Não. Ele só não cometeu um ato falho como o outro. Isso, é o perdão. Agora, a pessoa que comete um crime, que comete uma falha de abuso, de seja de qualquer ordem, ele vai ter que arcar, sim, com a questão social, da lei do homem, e estar preparado para a punição divina. Sim. Eu costumo dizer assim, que Deus perdoa, mas não esquece. Não. Mas são duas coisas distintas, quer dizer, o pai do Ota, ele perdoou o assassino, mas ele não falou para a justiça, não condene, não, ele fez o melhor, a justiça tem que fazer a parte dela, mas eu não vou nutrir esse ódio por ele, eu vou fazer a minha parte, de ir à delegacia, às penitenciárias e ajudar, se tornar um político. Se tornar um grande político. Eu acredito também que nós aqui, como religiosos, se preocupa não como foi feito o crime, nós temos que focar mais por que isso aconteceu. Exato, família. Então, nós como religiosos tem que estudar esse fato como ato social, uma alerta social, que isso pode acontecer em qualquer momento. Então, a parte da polícia, da justiça, pode os policiais fazer essa parte, mas a gente tem que saber por que isso aconteceu, o que levou essa pessoa para cometer isso. E esse é um sinal que existe uma doença na sociedade. Então a gente precisa ter o remédio adequado para a cura. Então, se concentrar no fato mas isso não é um fato.
do goleiro não é um fato. Muito tem efeito, né? milhares de fatos que acontecem diariamente. Então, uma coisa que como religiosos, como sociólogos, a gente tem que estudar por que isso aconteceu. Sim, estudar lá atrás que causou, né? A gente trabalha muito o efeito, mas e não a causa, né? Não vamos buscar a causa, por que a sociedade está bruta. Mas analisando de uma forma fria, a gente vê que o Brasil tem leis que são muito falhas. Sim. Né? Tem leis que dão brechas aos advogados buscarem um caminho. Quer dizer, daqui 3 anos e meio, o goleiro Bruno pode estar na rua fazendo o que ele quiser. Isso. E vai estar no direito dele, porque a lei assim permite. Não estou dizendo que ele está errado. Mas, em contrapartida, no último dia 9, o tribunal egípcio condenou à morte, se não me engano, 12 torcedores, né? Outros à prisão perpétua. Agora, nos Estados Unidos também tem a pena de morte, em alguns estados. Perpétuo de morte. Será que isso também, de uma certa forma, não vem... Eu não digo nem que é certo nem que é errado, porque de fato não tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que você pagar na mesma moeda é difícil. Mas será que a gente não podia ter um meio termo, por exemplo? Aqui também é errado, porque a gente parece que estimula as pessoas a fazerem as coisas erradas, porque 4 anos passa muito rápido e aí você está livre para fazer o que quer. E lá, por uma briga, tudo bem, gente, não estou dizendo que a briga foi pequena, condenar à morte os jovens também. Você não acha, Sheik, que o ideal seria a gente trazer, o ideal de mundo mesmo, trazer isso para um equilíbrio? Então, essa questão da pena da morte precisa o que eu vejo que precisa uma sociedade bem avançada. Ou ao contrário, quem vai fazer ou aplicar essa pena que é bem cruel, essa cidade tem que ser bem avançada, não pode ser qualquer sociedade. Não pode qualquer um. Então, acho que se tirar uma alma, um pecado que, como Deus diz no Alcorão Sagrado, se você retira uma alma de um ser humano, ter sido cometido um homicídio ou corrupção na terra, como se fosse matado a humanidade inteira. Então, né? E nós consideramos aquela parte na Arábia Saudita o lugar mais sagrado para nós. O profeta ainda diz que mata uma pessoa é muito pior que destruir aquela casa de pedra. É verdade. Então, uma coisa bem... Não é fácil você... A pena da morte, sim. Eu até... Existe no caso do Alcorão, existe na lei. Mas como a gente vai aplicar isso? Será que a gente é justo? Porque muitas vezes... Como é justo? A gente tem que procurar né? a sociedade, a nossa sociedade não é equilibrada para poder realizar esse tipo de... Hoje no Brasil, não da forma fato real, existe a pena de morte. Porque hoje, se na você... lei, pelo menos não existe na lei, mas... não existe na questão fato, mas ela existe na questão assim, social. Hoje, uma pessoa, ela pega uma pena de roubo, de furto, ela entra num presídio, ela morreu. Ela morreu socialmente. Acabou. Por quê? Porque no presídio hoje brasileiro, você não tem a oportunidade de recuperação de um Pelo cidadão. Contrário, né? Ele vai se aprofundar. Ele vai se aprofundar. Perfeito. Então, quer dizer, e tem um outro lado também que é importante dizer. Hoje, a punição no Brasil, ela é para a classe baixa, menos favorecida. Porque, assim, são tantas etapas de recursos, entendeu, que favorece quem tem recurso. Sim. Entendeu? Então, sim, quer dizer, tem dinheiro, pode ficar livre. porque o criminoso, que ele acabou se tornando criminoso por um furto, por um roubo, não importa, por questões talvez até de formação social, de educação e tal, ele não vai ter o recurso para poder ter o mesmo direito de que aquele que tem dinheiro. Sim. Mas sabe o que eu vejo? Ao mesmo tempo eu vejo uma luz no fim do túnel, porque faz o que? Acho que 2 meses mais ou menos, foi inaugurada uma primeira penitenciária privada aqui no Brasil, em Minas Gerais. E ela vem nos moldes das penitenciárias americanas, com qualidade de vida. E isso é uma coisa interessante, eu acho, quando a gente fala de penitenciária. Mais uma vez eu vou voltar àquilo que a primeira coisa que eu falei. O que é justiça? Justiça não é simplesmente punir. Justiça é você conscientizar e você oferecer a possibilidade de melhorar. Porque para nós, pau que nasce torto não morre torto. Sim. Ele pode endireitar, pode endireitar. Então,
Por que eu sei que o sistema prisional brasileiro é muito criticado, mas o ideal dele é muito bom. O ideal, claro que nós... Mas o ideal, por que o sistema brasileiro não fala assim, você pega só até 30 anos de cadeia? Porque você pega 30 anos de cadeia para que depois você tenha a oportunidade de ser reintegrado à sociedade. Ela é advogada, ela é perita criminal. Perita criminal. Então eu achei, ela estava falando uma coisa interessante. Então o sistema prisional brasileiro, as cadeias penitenciárias, são um horror. É isso que o pai Guimarães falou. Eu já fui fazer matéria lá, é terrível. Horror. A gente não sai melhor. Se jogar assim, nós 5 lá, a gente já sai pior do que qualquer um. Mas o ideal, o que é? Vamos colocar essa pessoa na cadeia, ela vai ser não só punida, vai ser ensinada, tá tudo isso na lei. Para depois ela sair dali, aí eu volto aqui, aí vou voltar assim, nós religiosos, não podemos jamais que comete um crime, vai pra cadeia. Ela tem a possibilidade de converter e de ser uma pessoa muito melhor e de sair dali melhor. Então, se eu condenar essa pessoa à morte, eu tirei essa possibilidade dela. Eu tirei a possibilidade dela melhorar. Sim. Dela melhorar. Então, a justiça, ela não pode ser simplesmente punitiva. Mas eu tenho que acreditar, pelo amor de Deus, eu tenho que acreditar no ser humano. Deus acredita no ser humano. Ele acredita. Ele aposta em nós. Será possível que nós não podemos apostar no ser humano? Agora, quero deixar uma pergunta para vocês já me responderem e eu já volto. A gente está falando das penitenciárias, na situação tão complicada de vida que essas pessoas ficam ali. E os direitos humanos? Quando a gente muitas vezes vê as pessoas que fazem parte dos direitos humanos falando sobre o quanto que cada cidadão preso tem o seu direito, será que muitas vezes a gente não vê esse direito aumentado da forma errada para quem está preso e tirando o direito de quem está pro lado de fora? Eu volto e vocês me falam a opinião de vocês sobre isso também. E olha, quero saber também de vocês o que vocês acham que seria o ideal. A salvação mesmo, de fato, para a gente reverter essa situação. Voltando ao nosso fórum religioso, quero saber justamente de cada um aqui, já que a gente fala muito nos direitos humanos e muitas vezes a gente vê esse direito de quem está preso se sobrepor ao direito de quem está do lado de fora, o que vocês acham? Olha, Kátia, o direito, existe uma questão de organização, né? Nós temos que vir na base. Se nós religiosos, como eu disse naquele programa anterior que a gente participou, nós religiosos temos que nos preocupar com a família, entendeu? Nos preocupar com a preservação dessa instituição que está em falência, que é a família, né? Então, quer dizer, primeiro você cuida da família, porque os que estão perdidos, quando eles vão para o presídio, quando eles voltam, quando eles já não morrem socialmente lá dentro, eles saem. Esses que ficam menos tempo, até esses que ficam 4, 5, 10 anos, quando eles saem da cadeia, eles não têm emprego, eles não têm trabalho. Então, quando eles voltam, não tem uma família que esteja preparada para receber eles de volta, eles vão procurar quem? Eles vão procurar os amigos. Quem são os amigos? São os amigos que estavam na marginalidade, então ele fica num ciclo vicioso negativo. Mas aqui alguém contrataria um ex-presidiário? Então, mas é aí que está. A sociedade tem que estar preparada para isso. E aí, só concluindo, né? Então, quer dizer, nós temos que preparar a família, nós temos que educar a sociedade, porque a sociedade tem que aprender que para ele ser um verdadeiro religioso, ele tem que acreditar no homem. Ele tem que acreditar, ele tem que dar oportunidade ao próprio. Porque senão você está alimentando a criminalidade. Nós temos que começar bem antes do crime acontecer. Na religião islâmica, o Islã foca mais no prevenir do que remediar. Impedimento interior do que impedimento exterior. Então a gente tem que focar nisso também, que isso que impedir começar desde a infância, ensinar. Nós ensinamos como nós acreditamos em Deus, então nós colocamos no coração da criança a crença em Allah e ter aquele auto fiscal. Então isso ajuda muito. Você não pode combater a bactéria que existe em todo o mundo, mas para você ficar protegida, você toma vacina. Então, quer dizer, você pode se proteger vigiando seus pensamentos e suas atitudes, né? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por amor de nós. Então, a prevenção, não poupar, muitos pais poupam os filhos, é o que acontece, muita criminalidade. Os pais poupam o confronto,
temos que confrontar os nossos filhos, temos que trazer a realidade, nós não... Então, por que os direitos parece que é só para os presidiários e nós... Por quê? Porque os pais não entendem, a culpa vem, aí querem de qualquer forma trabalhar em cima desse povo que está preso, e aí começa o quê? Aí começa a discriminação. O jogo contrário, quando na verdade é o que nós estamos falando, a família, a base, respeita o teu próximo. Quando eu respeito, eu sou respeitada, é ação e reação. Mas isso a gente teria que fazer daqui para frente, mas e essa quantidade tão grande de presidiários que já estão ali precisando de uma recuperação, né? Olha, vou falar uma coisa, o negócio dos direitos humanos, esse negócio de falar assim, direito humano é só para bandido, isso é conversa, é discurso vazio, porque não é. Direito humano é para todo mundo, para nós. Então, todas as vezes que alguém se levanta e diz assim, eu quero defender os direitos do humano, estou dizendo que eu quero defender o direito do homem e da mulher, que são diferentes dos animais, da árvore, de não sei o que e tal. Hoje é uma inversão de valores nessa questão de direitos humanos. Porque você mata, quando eu vou entrar num campo aí, você mata, comete o aborto de uma maneira totalmente, vamos defender o direito do aborto para a pessoa, porque aí os religiosos vêm e falam, não faça isso porque é um embrião que está ali. Mas na hora de proteger, isso pode matar, mas na hora de proteger o ovinho da tartaruga, pelo amor de Deus, o ovinho da tartaruga é errado também. Mas não são dois, a proporção. Então o ovinho da tartaruga, ele faz até vai preso, mas então é uma coisa meio de moda. Então o ovinho da tartaruga, que é vida, que é um ovo, porque o embrião é um ovo, né? Óvulo e espermatozoide vira ovo, isso, né? Isso, zigoto. E aí você, o que é? Aí começa, então, o que a gente transformou o projeto Tamar no projeto Matar, né? Então a gente pode matar. Não que esteja errado, não que esteja errado. Estou falando que são dois pesos, duas medidas, que eu acho, então os direitos humanos, aí a pessoa chega e grita na televisão, direito humano é só para bandida, é só para... Não é isso. Direito humano é meu. Aquele que grita lá, que fica gritando direito humano é só para bandido, os direitos humanos estão protegendo ele também. Mas se a gente olhar sabe, o que são os direitos humanos, então, a gente saberia que a saúde é um dever do Estado, a educação é um dever do Estado. Direitos todos, não, Mas hoje a situação dos direitos humanos, ela não está, ela tá envolvida com política, com interesses pessoais. Você pega o caso do Marco Feliciano. Justamente. Entendeu? O Marco Feliciano, ele é um cidadão que ele está sobre suspeita, sobre a questão ética e moral dele. Então, mas por que ele está lá? Ele está lá porque ele quer defender os interesses pessoais, o interesse de um grupo que quer discriminar a homofobia, que quer discriminar tal. Então, quer dizer, cabe também à sociedade, quer dizer, quando você fala assim, os direitos humanos, os direitos humanos é de todo mundo. Então, a Comissão dos Direitos Humanos é uma situação onde o Marco Feliciano e o grupo que rodeia ele deveria ter um bom senso de se preocupar não com as questões próprias daquele grupo, mas se preocupar com o direito da sociedade. Porque nós religiosos, isso é importante que façamos, nós religiosos temos uma posição clara, que nós não... Então nós não temos que ficar assumindo comissão disso ou daquilo, não. Deixa a comissão para uma pessoa que é neutra em questão de religião. Porque nós... Mas ali é jogo político, então, justamente, é um jogo político. Não devia, ali não devia... É um grupo que conseguiu um poder político. Por isso que eu estou dizendo, ali não devia ser pastor, não devia ser padre, não devia ser sheik, não devia ser ninguém. Devia ser uma pessoa neutra. Por quê? Porque qualquer um que estiver lá vai deixar com que as suas convicções interfiram. E isso é injusto. Isso não é certo. Não é certo. Então o que está acontecendo? O pastor Marcos Feliciano, ele tem uma convicção religiosa que vai realmente compulsar as suas decisões. Então não está certo. Eu me sinto à vontade para dizer assim, não é nem a questão religiosa, porque nós não podemos, como fala assim, olho por olho, né? Nós não podemos pegar por conta da postura do pastor Feliciano, que por hora é um político, e querer generalizar e dizer que é um pensamento de toda a comunidade cristã evangélica. Não é, entendeu? Não, claro que não, porque isso senão eu vou estar rebatendo com intolerância, a intolerância que a minha religião sofre. Isso. Ali é uma questão de um grupo fechado que se apoderou
ou que usa o nome para poder defender interesses pessoais, políticos, entendeu? E se a gente reverter a história... Porque a liberdade, pastora, com todo o respeito, me dá licença, mas as pessoas têm que... Os direitos humanos está no respeito às diferenças, está no respeito à liberdade de expressão, da liberdade religiosa, onde a gente não pode querer impor a ninguém nada. Nós temos que deixar a pessoa com a liberdade dela. A função do religioso, se ele é contrário ao aborto, se ele é contrário ao homossexualismo, é ele se posicionar na questão de orientar. Mas ele não pode usar um cargo que ele está usando para isso. Para impor. Não pode. Ele não pode impor, ele pode orientar a visão religiosa que ele tem. E não usar, não só o cargo político, né, padre? Não poder usar a posição de religioso de destaque, a posição de padre, de pastor, para querer impor para a sociedade um padrão, que aí é aonde você promove a discriminação social. Sim, mas quando a gente ocupa um cargo político, aí a gente tem mais facilidades para fazer valer quais são os nossos pensamentos, os nossos direcionamentos. Também, nós aprendemos uma frase existe votos nas nossas escolas que a teologia islâmica, que nós somos médicos, nós somos juízes, nós somos orientadores, a gente orienta, não julga as pessoas. Então a gente tem esse papel de orientação. Julgar, já estamos sendo julgados. Nós não podemos. Sim, exatamente. Agora, essa questão do direito humano, a Kátia tocou num assunto que é importante. O que é direito humano? O direito humano são os direitos básicos que nós temos. Direito a morar. Não temos. Mas nós temos que pleitear o direito à cidadã, a moradia, a comida, a vestir, a transporte, a saúde. Então, todos vai colocar então punição mais rígida, mais severa, se o básico você não tem, né? Como você vai colocar ainda leis, mas será vai resolver isso? Não. Não, hoje no Brasil, aumentar a punição não vai resolver a questão. Não. Só vai aumentar a desigualdade social. Só vai aumentar. Sim. Por quê? Porque aquela pessoa que na família não teve uma oportunidade de formação, de educação, de trabalho e tal, e se desviou, e ele vai para a cadeia, ele não vai ter oportunidade, como eu já falei, de se socorrer aos recursos e se manter em liberdade até o seu julgamento, como nem aconteceu com vários casos por aí, que a pessoa foi condenada e está em liberdade, enquanto a pessoa que nem condenada por uma pena... Um ladrão de galinha. Um ladrão de galinha, a mulher que roubou lá o leite... Mas quer ver, não vamos nem falar muito distante do que aconteceu. Por exemplo, esse final de semana, 5h30 da manhã... Vi um rapaz que estava saindo do emprego, que limpava vidros aqui na Paulista, andando de bicicleta. Porque nessa cidade, as pessoas aconselham os outros a andarem de bicicleta. O que é uma insanidade. Se a gente não tem respeito para andar de moto, quem dirá para andar de bicicleta? Aí se coloca o pobre do cidadão, que não tem ônibus, porque essa cidade é uma desgraça para transporte público. Quem depende aqui sabe como é. Uma das meninas que estava na minha casa leva 4 horas para chegar no emprego e 4 horas para voltar para casa. Isso é um absurdo. O que acontece? Vem um cidadãozinho lá que está dirigindo seu carrinho, saindo da balada. Mas o rapaz estava na contramão de bicicleta. Atropela ele, arranca o braço do garoto, não socorre o menino. Joga o braço. Vai embora, quando vê que o braço do garoto está lá, cata e arremessa e joga no rio. Quer dizer, gente, o que você faz com uma criatura dessa? Quer dizer, como que você vê que você atropelou alguém e você não acode? Ninguém está livre de fazer isso, de acontecer isso, infelizmente. Quem dirige corre esse risco. Sim. Pare e acode. Você não acode, vê que o braço daquela criatura está no seu braço, você joga no rio e volta para casa e dorme. Mas é por isso que ele vai ser condenado, exatamente pela falta de... Mas condenado não resolve. Ele vai seguir as instâncias, que é desigualdade. O que o pai Guimarães falou e a pastora falou no comecinho foi muito interessante. A ferida, tocou na ferida, questão da família, da educação. E o Sheik falou aqui uma coisa. Quando a gente fala de educação em família, olha, a gente você que está assistindo a gente pode parecer que é coisa nossa. Mas se não tiver religião, olha, vou te contar uma coisa. Seja qualquer religião, já falei. Qualquer religião. Deus no coração. Justamente, você tem que ter uma religião. Agora, esse relativismo religioso que todo mundo vive, que tudo que não tem religião, não quer o quê, não quer, e Deus está ali, Deus está aqui, Deus está e não se apega numa fé. Mas você vê, a mãe desse rapaz, sim, ela se mostrou uma mulher de muita fé. Então, você viu? Mesmo na dor imensa dela, ela falou, mas
Não adianta eu ficar pedindo justiça agora, porque o braço dele não vai voltar. Justamente. Não adianta eu ficar emanando ódio para aquele rapaz, porque isso não vai. Eu quero justiça, mas não quero que seja feito nada. Tá vendo? E o que um advogado disse? Que segundo que ele apurou do caso desse rapaz, como ele não teve a intenção de cometer um crime como esse, se ele for condenado, vai pegar uma pena bem branda. Então, E aí ele não vai ficar preso. Não foi a intenção, não vai ficar preso. preso. Porque é primário, tem bons antecedentes. Mas não tinha ingerido bebida alcoólica? A gente não tem agora a lei da tolerância zero na bebida? Quer dizer, se a gente bebe, todo mundo sabe. Se você só dirige, você tem uma arma em mãos. Porque com um carro, seja ele qualquer for, você pode matar qualquer pessoa a qualquer instante. Se você ingere bebida alcoólica, você está ciente de que você está potencializando isso. Como vem me dizer que não dá para tudo isso que você falou, vamos supor, a compreensão de compaixão, por exemplo, de ver o rapaz precisando de ajuda, que o erro foi meu, a compaixão do pegar o braço. Da onde que vem essas noções de compaixão, de amor, da família e da religião, gente? Não adianta. Não adianta. Você tem que ter um relacionamento com Deus, senão você vive como se fosse... E respeitar algo. Sim. Então, esses parâmetros, né, Sheikh? Se fosse seu filho, o irmão dele, a família dele, então tem que se colocar também Mas as pessoas na não mesma se colocam no lugar do outro. Quer dizer, é mais fácil eu fazer um pré-julgamento da sua religião do que eu tentar entender o porquê que algumas coisas são praticadas, são diferentes. E aí, muitas vezes, eu posso chegar à conclusão de que o que vocês ensinam seria muito mais útil se eu apresentasse isso de acordo com a minha religião dentro da minha casa. Sim. Não é? Quer dizer, os bons exemplos estão aí para serem seguidos. A gente tem que ter cuidado com o que está falando, senão eles vão falar, os ateus vão falar que a gente está sempre discriminando. Não é isso também. Porque os ateus também têm um código de ética, de tudo isso. Pode ter um código moral muito maior do que qualquer um de nós aqui. Então não estamos discriminando os ateus também, não. Mas... Tem que ter religião. Mas sabe o que eu acho? A religião é uma base, uma alicerce importante, junto com a consciência, com a educação de um povo. Quem tem consciência, a religião é que vai te dar capacidade. Uma coisa dada por Deus também. Como Deus está gritando. Quem colocou isso é Deus também. E quero saber de vocês, todos vocês, você vai ser o último, tá, Patrícia? Quero saber de vocês. É porque senão já começa falando e aí já viu, né? Eu tô atrapalhando? Eu vou embora, então. Eu vou falar do Papa. E você é um estudioso da Igreja Católica, não só um padre da Igreja Católica. E como um grande famoso, né? Famoso. Tá vendo? Quero saber como que vocês enxergam a chegada desse novo Papa, Papa Francisco I, que segundo o que dizem já escolheu... Francisco, não tem primeiro, não. Ele falou que era primeiro. Não, é Francisco. Só Francisco. Só quando apareceu o segundo, ele vira primeiro. Ele vira primeiro. Então, quer dizer, o que vocês esperam com a chegada desse novo Papa, já que São Francisco teve um posicionamento tão nobre na sua história de trabalhar, de lidar e principalmente de ajudar os pobres e os mais necessitados, se o Papa vem com essa também missão dentre tantas outras. E como isso vai influenciar a cada um de nós. Volto já. Aí você fala, você acha, tá bom? Olha, e vai ser o mais legal, sabe o que é? É a gente ver a opinião desses líderes religiosos que têm, olha, preceitos tão diferentes, mas ao mesmo tempo percebem a importância de um ato como esse, que aconteceu ontem, da escolha do novo Papa para a humanidade. Não digo nem só para a Igreja Católica, não, já volto lá. Bom, voltando ao nosso fórum religioso, quero saber então, pastor Yara, como você enxerga a chegada desse novo Papa, principalmente num momento tão crucial como esse? A gente precisa de união entre as religiões todas e principalmente um Papa vindo da América Latina, que a América Latina parece que não existia para o restante do mundo. Pois é. Então agora o mundo vai olhar para a América Latina de uma forma diferente, né? O Brasil também vai nesse embalo. E a gente tem que aguardar, né? Porque parece que é um homem simples, nós estávamos até conversando. Não é Francisco I, aprendi hoje. É só Francisco. É só Francisco. E nós temos que crer que tudo é para a glória de Deus. Aparecendo lá. Olha aquele. Foi tão bonito, a gente mostrou. Foi bonito, né? Foi muito lindo. É emocionante, né? Eu acho interessante. Eu acho que pessoalmente deve ser mais emocionante, porque você vê aquele povo cantando e saudando, mas olha, arrepia. É bonito. Cantando e saudando juntos. Toda manifestação religiosa é muito bonita, né? Toda manifestação. Você vê, paz, né? Não é bonito, né? É coenonia, né? Coenonia. A comunhão. Comunhão, é muito bonito. É isso que é interessante. Vamos ver. E Meca é bonito também, né? Meca. Mas você acha, pastora, que vai modificar, segundo o que a gente já está, um pouco que a gente sabe, vai se modificar muito, não só a Igreja Católica, mas o posicionamento do Papa em relação a outras religiões?
Vamos aguardar, porque assim, começo tudo, né, o novo, esse entusiasmo, a gente tem que estar, vamos observar, porque essa mistura é muito gostosa, mas assim, a gente tem que esperar. A gente estava falando de versões, né, de verdade, de direitos. A minha cunhada disse que existe 3 versões. Ela é sua cunhada? A minha minha cunhada. A minha, a sua e a verdade, né? Então a gente tem que aguardar, expectativa assim, porque em prol do ser humano, da sociedade, nós temos um trabalho lá, um ajuda o outro, e eu acho que é isso. O alicerce é esse, não combater, discriminar. Mas unir, né? Exato. Como você enxerga esse momento? Olha, uma expectativa e uma esperança muito boa, Kátia, sabe? Primeiro, porque é um Papa que vem da Argentina. Conhece as nossas realidades. Honestamente, se fosse brasileiro seria melhor ainda. Como agora chegou a Argentina, então vai ser o Brasil, entendeu? Então, quem sabe, né? Mas a expectativa, né, a esperança é que pelos sinais que ele deu, um sinal de simpatia, de humildade, né, ele sinalizou para o diálogo. E não podemos tampar o sol com a peneira, né? Não podemos deixar de enxergar que a Igreja Católica ela necessita de uma mudança que aproxime ela daquilo que é a verdadeira missão e obrigação dela, porque ela é uma religião importante. Ainda que eu seja de uma outra religião, tenha uma outra visão, eu não posso deixar de enxergar o valor e a importância, até para que a própria Umbanda, porque a Umbanda tem traços, absorveu dentro dela muita coisa cristã, entendeu? Muita coisa espírita, muita coisa africana, das religiões de matriz africana. E não podemos deixar de dizer que o povo brasileiro, de alguma forma, ele é católico, né? Ele é cristão, então ele tem toda essa formação. E esse padre, se ele realmente colocar em prática o diálogo, essa aproximação social, essa preocupação com as famílias carentes, então de alguma forma ela vai beneficiar todas as famílias brasileiras. E esse olhar do mundo para a América do Sul vai fazer também que não tem essa questão de tirar esse cenário de que o Brasil, que a Argentina, e que aqui na América do Sul nós somos índios ainainda, né? Porque tem gente que tem ideia que o brasileiro é índio. Ainda que a gente tenha muito que avançar. É um absurdo, mas se imagina isso. Então essa expectativa nós temos, essa esperança, e desejamos de todo o coração que Oxalá abençoe ele e que faça com que ele realmente aproveite essa luz divina que brilhou na vida dele, porque foi uma surpresa para todo mundo. Então, quer dizer, podemos dizer assim, né? Teve até uma imagem que teve um pombo descansando sobre a chaminé, né? Isso, e o pombo representa para o umbandista o mensageiro divino, né? O Espírito Santo. Então é como se a mão de Deus estivesse ali e que ele realmente seja abraçado pela luz divina e traga para a sociedade em geral a oportunidade do diálogo, do avanço da conversa, do diálogo interreligioso, né? E que possamos avançar em favor da família. Que é o principal, né? E para você, Sheikh, como que o Islã encara? Então, realmente também no início foi uma surpresa, mas a gente também acredita que eles escolheram o que é melhor para a igreja, porque é uma responsabilidade muito grande. Porque milhares dos fiéis estão esperando uma mudança, jovens, eles estão esperando algo, tem muita esperança que algo vai ser assim, mudado, né? E em relação, como nós muçulmanos, nós sempre procuramos manter e fortalecer ainda mais a nossa relação com a igreja. Nós muçulmanos, juntando com os cristãos, já formamos quase ou mais ainda a metade da família humana. É verdade. Então, trabalhando junto, podemos fazer muitas conquistas para ajudar a humanidade. Né? Nós temos muitos problemas comuns que podemos trabalhar juntos para o bem, para solucionar essas coisas comuns. Então, sabe que todo sucesso, tudo eu já bem volto, você já me conta o que você acha. acha. Meu Deus do céu. É rapidinho, porque eu sei que você tem bastante coisa para falar e você fala bem. Vai explicar muita coisa pra gente. E sabe por que ele fala bem? Não só porque ele é padre, não. Porque ele é um grande estudioso de todas as religiões, por isso que ele é aceito em todas elas. E Padre Juarez sabe que isso é um grande dom que ele tem. Bom, vamos saber agora, Padre Juarez, ele como líder religioso da Igreja Católica também, o que para você foi mais importante com a escolha do Papa Francisco? Deixa eu falar uma coisa
antes aqui, o Sheik falou aqui uma coisa interessante. A Igreja Católica sempre esteve muito unida ao islamismo. As pessoas, às vezes, mas no Oriente sempre caminhou. Há uma sintonia muito grande. Se você pegar em Jerusalém, que é uma cidade que tem um muçulmano, tem judeu e tem... Os muçulmanos vivem ao lado dos católicos. E é interessante que na Basílica da Ressurreição, que é linda, que é principalmente cristã, quem cuida da Basílica, que abre e fecha a porta, é uma família muçulmana, por tradição. E na Semana Santa, na procissão da Ressurreição, os muçulmanos, eles vão na procissão, vestido a caráter, com aquela cimitarra, como aqueles que protegem os cristãos. Olha que interessante. Então são unidas, né? Interessante. Hoje tem umas brigaiadas que a gente arruma, tem uma... mas aí não é religião, não é religião. Homens, né? Interesse. São interesses pessoais. Mas eu quero falar uma coisa assim. O senhor aqui hoje vai viver um momento especial, né, daqui para frente. Porque Deus é brasileiro, o Papa é argentino. Saiu essa piadinha já ontem, né? Mas os argentinos dizem que Deus é Maradona, né? Teve tanta piada na internet, trocar ossos por alfajor. Teve tanta coisa. Tanta coisa. Eu falei, Senhor, mas olha, o Papa, olha que interessante, bem rapidinho, o Papa é um homem simples, olha, um homem simples que vocês viram pela simplicidade. O homem, ele tem alguns gestos muito característicos ali que às vezes a gente não percebeu. Primeiro, ele é um homem que ele quer mostrar simplicidade. A veste papal, geralmente, ela é a batina branca. Para cerimônias como essa, se usa uma mozeta vermelha. Ele não usou a mozeta vermelha, vocês estão vendo, não usou a mozeta vermelha, simplesmente a batina branca. Outra coisa, ele faz um gesto que eu nunca vi em nenhum pontífice, ou seja, ele se curvou diante do povo e pediu: vocês devem rezar para mim. Isso é lindo. Antes de eu dar a bênção para vocês, reza. Olha quem está do lado dele, o Dom Cláudio Umes. Dom Cláudio Umes, é verdade. E rezem por mim. Isso é muito bonito, foi muito bonito mesmo. Depois, a gente percebe que ele é um homem simples, que ele foi colocado a estola é aquela peça para ele dar a bênção, e ele mesmo tirou. É humildade. Deveria, pelo protocolo, deveria esperar o cerimoniário chegar e tirar a estola. Não, ele mesmo tirou. Hoje ele fez um sermão na primeira missa que ele celebrou na Capela Sistina. Ele fez, geralmente os sermões dos papas, eles são lidos, porque são tudo que o Papa fala, aliás, qualquer líder religioso que ele fala vira decreto, né? Então, ele fez o sermão de coração mesmo, né? E eu não sei se o meu italiano está mais ou menos meio macarrão, mas eu entendi, eu estava escutando no original, e ele disse assim que nós devemos nos tornar uma ONG de piedade. Eu achei tão interessante. Isso, né? Uma ONG, uma organização não governamental, né? Mas de piedade, ou seja, de amor. Eu acho muito interessante. De tolerância. Né? Então, eu acho muito interessante. E depois o pai Guimarães lembrou, o fato de ser um sul-americano, eu acho até que ele deu uma diretinha assim, quando ele falou assim: foram me buscar no fim do mundo, né? Sim, porque para todo mundo nós somos o fim do mundo, né? É verdade. Aí, né, para a Europa, para coisa, acho que nós somos o fim do mundo, né? Então ele falou: que o fim do mundo está aqui, o fim do mundo deu um papa para vocês. Então, eu acho muito interessante. O início do mundo. Outro mundo. A gente viu que o Papa Bento XVI literalmente foi sugado. Ele envelheceu demais. Ele debilitou demais. É muita cara. E o Papa Francisco, que tem que ter cuidado, ele tem um pulmão só. Ele só tem um pulmão, ele é uma pessoa que já tem uma certa dificuldade. 76 anos, até a questão da idade. 76 anos não é velho, né, gente? Não, pra mim não é velho. Você está com 78, né? Eu tô com 92. Eu tô com eu quero chegar aos 140. Então, saúde. Essa vida tá tão boa para eu perder ela. É verdade. Não é mesmo? A gente tem chance de aprender tanta coisa todo dia, vai perder. Mas a gente pode esperar, assim, um Papa... um Papa muito querido. E eu vou dizer, para encerrar, Francisco é o santo mais querido do mundo. Mais querido por quê? Porque ele ultrapassou essa questão da religião. Todas as pessoas gostam da atitude de Francisco, de São Francisco, do jeito dele conviver com os irmãos, do relacionamento dele com a natureza, que é muito interessante, que é o santo da ecologia. Então, eu digo para vocês, se Francisco foi o santo mais querido do mundo, o mundo pode esperar um dos papas mais carismáticos, queridos, simpático, amável e afável. Pode ter certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa.
Sei que já respondeu isso várias vezes, mas aqui não, né? Não. Tudo que eu te perguntar, você já respondeu muitas vezes. Não. Mas quando a gente teve a eleição do Papa Bento XVI, anos atrás, você falou, ele, pela idade, vai ser um Papa de transição. O Papa Francisco também tem 76 anos. Você considera que ele também vai ser um Papa de transição? Na verdade, eu não acredito que seja um Papa de transição, mas é uma coisa interessante. Eu acho que também os papados não devem ser tão longos. Porque hoje o mundo é muito rápido. As coisas. Então o Bento XVI sinalizou uma coisa interessante. Ele falou, não era a hora da gente estar pensando que o Papa fique um tempo, depois renuncie? Porque é o seguinte, já que a mudança para ter uma vida nova, a mudança sempre areja. Os italianos dizem o seguinte, os italianos eles falam assim, não se deve eleger um Papa muito novo, porque a gente quer um santo padre e não um padre eterno. Então eles brincam dessa forma. Na verdade, o papado longo também não é... nós tivemos o segundo maior papado mais longo, que foi de João Paulo II, foi bom, então, mas... Que foi um Papa maravilhoso. Foi um Papa, sim. É muito chato se comparar. Mas ele tinha justamente o que se percebe, eu acho que hoje, no Papa Francisco. Isso, justamente. Ele parece ser mais amável. Mas eu vou dizer uma coisa, o Papa Bento XVI, ele também era amável, afável, mas muito tímido, ele não conseguia expressar isso. Quem conviveu perto dele, viu que ele era assim, mas era difícil. Tem gente que você conhece às vezes na sua casa, né, é amável, mas sai na rua fechado. Ele era desse jeito, mas é um homem muito bom também. Olha, eu queria agradecer demais a participação de todos, viu? É sempre um grande prazer. Pode, claro. Eu queria reforçar aquele convite. Uma boa ocasião. Para a nossa comunidade, que no dia 6 de abril nós vamos estar fazendo a nossa manifestação da família, manifestação da fé. Vai ser às 13 horas, aqui no vão do MASP, na Paulista. Entendeu? E aí, quem quiser maiores informações... Que dia, pai? 6 de abril. Que horas? 13 horas. Aí o Pá está convidado para vir dar essa simpatia. Eu tive um prazer muito grande de conhecê-lo hoje. Então, o Sheik já convidei da outra oportunidade. A pastora fica convidada para vir, porque é um momento muito importante de nós. É um manifesto da família, do amor, da fé, entendeu? Para a gente poder. Então, você que é um bandista, você que é do Candomblé, venha conosco manifestar esse amor, para que a gente possa mostrar que nós somos cidadão brasileiro e que a gente comunga com outras religiões e elas também comungam conosco. E quem quiser maiores informações é só acessar o meu site, que é o temploestrelaguia.com.br. Temploestrelaguia.com.br. Pastora Yara, quem quiser conhecer um pouquinho mais da Igreja Cristã, Pedra Angular, Taboão da Serra, bem próximo ao zoológico, que tem lá um zoológico, mini zoológico, uma gracinha. Avenida Agemiro Honorato de Aquino 356. É toda violeta, bem gostosinha. E se dê a oportunidade de estar lá. Obrigada mais uma vez. Eu pastora. Sheik, quem quiser conhecer um pouquinho mais do Islã, tem um site www.unionislamika.com.br ou o telefone 3326 01 4040. 4040. Padre Juarez, o pessoal saber do seu... Você continua fazendo show? Eu tive em Paraguaçu Paulista segunda-feira. Então, todo mundo manda abraço. Beijo a todos de Paraguaçu Paulista. O pessoal fala assim, eu te vejo todo dia na Cátia. Eu falei, mentira, então. Mas é que você está presente aqui, sempre nas suas bênçãos de segunda, durante a semana todinha até sexta. E intenção é verdade. Manda também um beijo para nossa turma, porque o povo lá também... Todo mundo beijo a todos lá da Pedra Angular também. Mas padrejuarez.com.br, www.padrejuarez.com.br. Entra no Facebook também. Eu tenho Facebook. Agora, antes que acabe, porque daqui a já acaba o Facebook também, né? Mas Facebook/Padre Juarez. Vou falar, entra lá e curte, viu? Porque não adianta ficar entrando e falar, que bonitinho o Facebook. Tem que curtir. Eu também então falo do meu. Fala do seu Facebook/Pai Guimarães. Isso! Vai lá e curte lá também. E quem seguiu o Pai Guimarães, curte o meu. Quem seguiu a pastora Yara, curte o meu também. Você sobrou eu? Você só no Facebook. Tem Facebook? Tem Face? Sheik Mohammed Bukai. E quem curtiu o Sheik vai curtir o meu também. É verdade. Bom, queria agradecer a participação de vocês. Sempre muito bom tê-lo aqui, viu? Agora, a gente podia
criar um Facebook sobre o nosso fórum religioso. É mesmo, hein? E aí a gente podia conversar E as dentro perguntas... de Deus, Não é verdade? Ai, amei. Porque aí o pessoal de casa tem uma forma de participar e todo mundo, a gente marca uma hora. Cria quem logo, quiser porque ir. senão já vai ter alguém que vai criar. Eu cria logo, senão... Porque Rico, aí... já entra e cria agora. Porque aí já tem alguém engraçadinho que vai criar. Obrigada, Juarez. Vê se você descansa agora, É verdade, viu? Manu.